Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Abre meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Mês a mês eu venho compartilhando com vocês uma palavra de direção que o Senhor me entregou, e em outubro a palavra é revelação. Nesse mês o protagonista é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que eu e você somos mulheres que desejamos viver uma vida orientadas pelo Espírito de Deus. Onde estão as escavadoras da palavra? Onde estão aquelas mulheres que cavam mais e mais fundo até encontrarem tesouros eternos? Revelação justamente é quando você está cavando profundamente junto com o Espírito Santo e ele te mostra, ele te revela uma pedra preciosa que estava escondida. Muito mais do que uma inspiração, muito mais do que ter sua mente iluminada por algo que você viu ou ouviu, o Espírito Santo compartilha segredos com aquelas filhas que estão dispostas a cavarem na fonte. Infelizmente, nós sabemos que desde a antiguidade o coração do homem ele vem buscando saber os fatos do futuro, controlar o tempo. Nessa busca, muitas pessoas se perdem através do misticismo, adivinhações, mas a Bíblia nos alerta que nós somos tentadas pelos nossos próprios desejos e, infelizmente, somos pessoas curiosas. Dentro de muitos locais, você pode ver pessoas operando sinais e prodígios, revelando o futuro, mas que não são movidas pelo Espírito Santo de Deus. E até mesmo dentro das igrejas. Alguns se intitulam profetas e entregam revelações sobre o futuro de alguém, mas segundo a Bíblia isso não é dom profético. Em Apocalipse 19:10 diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, ou seja, toda profecia precisa ter um propósito de apontar para ele. Em 2 Timóteo 3 nós aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar a verdade e nos corrigir, a fim de vivermos uma vida que agrada ao Senhor. A revelação que vem do alto, ela tem o objetivo de abrir os olhos dos cegos, de tirar os presos da prisão e tirar do cárcere os que habitam em trevas. Através do relacionamento de intimidade, o Espírito Santo ele vai nos mostrando aquilo que está guardado nas Escrituras. Ele nos revela tesouros escondidos. E de acordo com a sua vontade, ele também pode nos dar a saber acontecimentos antes que ocorram, para que em tudo o nome dele seja glorificado. O Espírito de Deus nos conduz por caminhos que não conhecemos e nos guia diante de uma escuridão da vida. Ele joga luz nos nossos passos. E a revelação que vem dele é cheia de amor e de misericórdia, porque ela visa o nosso conserto. Ela vem para que a gente abandone o caminho errado e ande nos caminhos retos, porque ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que fumega. A revelação ela vai para nos exortar, para nos encorajar, nos incentivar, consolar, instruir e aconselhar. A revelação da palavra, longe da misericórdia e do amor, pode gerar em nós um sentimento de soberba, de que somos mais espirituais do que os que não receberam a mesma porção. E nós não podemos nos esquecer que quando Deus nos revela algo é simplesmente pela graça, queridos, nós não merecemos. Nós somos mais, o Senhor é bom. E vem por um objetivo de edificar o corpo de Cristo. Não devemos buscar revelações para exibirmos uma falsa profundidade em Deus. Não precisamos correr atrás disso. Quando nós vivemos uma vida de integridade diante do Senhor, uma busca constante de consagração, zelo pela palavra,
O próprio Senhor vem de encontro a nós e compartilha conosco o que está em seu coração. Com o passar do tempo e maturidade no relacionamento com Deus, os nossos níveis de revelação vão sendo aprofundados. Também nós precisamos pedir do autodiscernimento, daquilo que Deus nos mostra através de sonhos e visões. Queridas, não é no Google, é na fonte. Somente aquele que te deu a mensagem pode te revelar o significado dela. E à medida que nós vamos crescendo nesse discernimento, vamos também compreendendo o que devemos compartilhar e o que devemos guardar para um tempo oportuno. Os dias que estamos vivendo são tão perigosos, aparências enganam, sobra emocionalismo e falta de discernimento. Precisamos clamar por discernimento, que é a capacidade que o Espírito nos dá para distinguirmos o falso do verdadeiro. Em 1 Coríntios, Paulo diz que aqueles que são espirituais podem discernir todas as coisas e que o Espírito concede o dom de discernimento, que é saber a verdade e como agir diante dela. Por isso que cada dia mais precisamos conhecer a voz do bom pastor. Em João 10, Jesus diz que as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Às vezes estamos caminhando bem ao lado de Jesus, bem perto, mas os nossos olhos estão vendo somente o natural. Precisamos ouvi-lo para que a nossa visão seja aberta e assim vermos com os olhos espirituais. Em Mateus 24, quando os discípulos pediram a Jesus que os revelasse o que estava por vir, Jesus lhes advertiu: cuidado, que ninguém vos engane. Sabe, queridas, o que Jesus quis dizer? Foi o seguinte: veja com os olhos abertos, discirna, pondere cuidadosamente, examine, preste atenção, tome cuidado, não deixa que ninguém desvie você do caminho reto. Não permitam que induzam vocês ao erro, que afastem vocês da verdade e que vocês fiquem perambulando perdidas. Porque muitos usarão o meu nome exibindo sinais e prodígios, se passando como a solução para as pessoas, atraindo olhares para si, tentando usurpar a minha glória e posição e levando muitos a se perderem de mim. Jesus continua nos dizendo que nos dias que estamos vivendo, muitos ficarão escandalizados e começarão a desconfiar dele e abandoná-lo. Não concordarão e se ofenderão com o ensino de Cristo e não vão se submeter à autoridade dele. São pessoas que ficarão indignadas com o Senhor porque tropeçarão naquilo que ele ensina e verão a Cristo como obstáculo que atrapalha os caminhos errados deles. Por isso, mulheres, devemos estar muito atentas a todo o ensino bíblico que recebemos. Nenhuma interpretação pessoal da palavra pode contradizer a própria palavra. A revelação pessoal de um texto da palavra precisa ter base e ser confirmada pela própria palavra. Eu já ouvi uma frase muito verdadeira que diz assim que texto sem contexto é pretexto. Outro perigo que corremos ao ouvirmos muitas vozes é o de endurecermos o nosso coração. Quantas vezes o pregador lê a passagem bíblica e nós já sabemos sobre o que ele irá falar? Então nos fechamos como se já soubéssemos tudo, como se já tivéssemos alcançado. Isso gera em nós uma cegueira espiritual. Vemos e ouvimos muitas coisas, mas já não conseguimos prestar atenção. Não retemos dentro de nós, não guardamos como tesouro. Ouvimos como só mais uma palavra, lemos como só mais um versículo. Nós não protegemos a palavra que recebemos dentro de nós, não damos a devida importância. Ao contrário, nos distraímos. O nosso coração vai se endurecendo como uma terra batida, como quando a água bate e só é absorvida superficialmente e escorre.
Em 2 Timóteo 3, Paulo chama esse tipo de mulheres de insensatas, que sempre estão aprendendo, mas que jamais chegam ao conhecimento da verdade. Em Isaías 42, o Senhor pergunta: quem entre vocês está ouvindo e prestando atenção? Quem vai, a partir de agora, dar a devida importância à palavra recebida? Por isso, muitas vezes, o Senhor vem e nos repreende. Ele ateia fogo ao nosso redor e nos cerca de situações difíceis para que prestemos atenção ao que Ele está falando. E quantas vezes, queridas, ainda assim não conseguimos entender o que Deus está dizendo? Somos consumidas pela repreensão do Senhor, mas não nos quebrantamos. É duro, não é mesmo? Misericórdia, Senhor. Em Deuteronômio 29, nós lemos que os conhecimentos ocultos pertencem a Deus, mas que Ele nos dá a revelação para que pratiquemos a sua palavra. A revelação que vem do Senhor não é para descobrirmos informações sobre nossas vidas no futuro. Pare de ir atrás de revelação. O convite do Senhor é mais profundo. Sabe o que Ele quer de nós? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor está dizendo para você e para mim hoje: me conheça. Me conheça e prossiga nesse caminho de me conhecer profundamente. Porque aquelas mulheres que têm sede, elas podem vir e beber livremente da água da vida. Aleluia! À medida que nós conhecemos ao Senhor, Ele também nos revelará quem nós somos. Nesse relacionamento, Deus revelará a nossa essência, a nossa identidade. Ele revelará a sua paternidade sobre nós. Ele revelará as fortalezas de entendimento que ainda estão aprisionando a nossa mente. Ele nos revelará uma vida de libertação e de transbordo nele. Deus, Ele quer se revelar a nós e nós podemos nos ver através dos seus olhos de amor. Deus, Ele quer revelar a nós a nossa vontade para que possamos viver uma vida que o agrade. Qual é a voz que você está ouvindo, mulher? O que você tem buscado? Você tem estado como os curiosos que querem saber o futuro, ou você tem cavado para beber a água da fonte? O Senhor é uma fonte inesgotável. O conhecimento de Deus é uma fonte inesgotável. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para ser restituído? O Senhor, Ele está dizendo para nós nesse dia: os meus pensamentos são maiores. Mulher, os pensamentos do Senhor a seu respeito são maiores. Os caminhos do Senhor para você são muito mais altos do que os seus. A palavra que sai da boca dele a seu respeito não voltará vazia. Antes, ela produzirá o propósito para o qual ele a enviou. Esse é o convite do Espírito Santo. Sermos mulheres que cavam profundo, sermos mulheres que tenham uma vida de temor, sermos mulheres que vão vigiar nossos passos para que não desagrade ao Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, sermos mulheres que vão buscar uma vida de orientação na palavra, sermos mulheres profundas, sermos mulheres com o coração quebrantado, que não vão pensar que já atingiram algum nível em Deus, onde não tem mais nada para aprender. Sermos mulheres que o coração sempre vai estar aberto a ser ensinado, exortado, admoestado. Mulheres que não desistem do relacionamento com o Senhor. Não desistem. Esse é o convite para você e para mim hoje.